Dando prosseguimento, vamos aqui para a questão de número 2. Eu peguei aqui o enunciado dela, o gráfico tá meio torto, mas já eu mudo, eu vou só ler aqui, tá? Quais as coordenadas dos pontos A e B? Aqui ela fica mais clara, pronto. As coordenadas do ponto A e B. A gente observa que nós temos o cartesiano, duas circunferências contidas no cartesiano, tá? Onde o ponto A, deixa eu fazer uma coisa aqui. Não. Onde o pontinho A, esse aqui, ó, tá? Ele é o centro de uma determinada circunferência, eu vou chamar ela de C1 aqui. Circunferência C1, tá? E essa circunferência aqui, a segunda, vamos determinar que ela seria a circunferência C2. Tudo bem? Então, a análise que eu faço aqui, ó. O ponto A, ele é, sim, o centro da circunferência C1. Por que essa análise minha é verdadeira, tá? O que eu tiro da figura que eu considero que esta análise seja verdadeira? Para que uma circunferência tenha centro, ou para que eu detecte o centro dela, o raio dela, os raios que ela possui precisam ser iguais. Então, eu percebo que esse raio aqui tem duas unidades, tá? Eu falo unidades porque eu não sei exatamente se esse quadriculado, se a escala dele é em centímetro. Então, se tem dois quadriculados para cima e os mesmos dois quadriculados para baixo, então eu percebo que aqui é o raio. Então, se tem raios iguais, ó, raios iguais, tá? Então, eu poderia afirmar, tirando aqui a poluição, eu poderia afirmar que o raio dessa circunferência aqui é 2, né? Ela tem raio 2, vamos colocar aqui, ó, o raio dessa circunferência aqui é igual a 2. Obviamente, seu diâmetro é 4. Na circunferência C2 ocorre o mesmo, 2, 2, 2. Então, eu tenho duas circunferências de raio 2. O que essas circunferências são? Dando uma lembrada lá no 8º ano, a posição delas, né? São circunferências secantes. Circunferências secantes são circunferências que têm dois pontos de interseção, tá? Ó, o C e o D. A pergunta dele na questão, a análise que ele quer que eu faça é a seguinte. Quais as coordenadas do ponto A e B? Beleza, coordenadas do ponto A e B. Coordenada de A, né? Onde A está? Em que localização no cartesiano ele está? Coordenadas cartesianas é onde esse ponto está. Qual é a sua localização? Como ele está pregadinho no eixo Y, como a gente costuma falar, o que ocorre? É que... Só um pouquinho. Que o ponto A teria coordenadas, vamos lá, 0 e 1. O x dele 0 e o y dele 1. Tudo bem. E a letra B, ou o ponto B, tá no quarto quadrante, ó. Ele não tá em coordenada, ele tá no quarto quadrante. Se ele tá no quarto quadrante, a gente já consegue lembrar que as coordenadas do quarto são positivas e negativas, né? X positivo e y negativo. Então, 2 e menos 1. Nitidamente você consegue ver, ó. 2 e menos 1. 2 e menos 1. Pronto, amores. Letrinha A respondida. Quais as coordenadas dos pontos de interseção das circunferências? Aqui, vamos lembrar um pouquinho o que é pontos de interseção. Se elas são circunferências secantes, elas têm pontos de interseção. Que pontos são esses? Os pontos que tocam uma a outra, ó. Isso é um ponto onde elas se tocam. Todos os pontos dessa circunferência não são todos os pontos da circunferência C2, não são circunferências iguais, mas existe um ponto aqui e outro aqui, ó, que elas têm em comum. O mesmo ponto C pertence à circunferência C1 e C2 também, e o ponto D também pertence às duas, então a gente chama isso de interseção. Então, se eu colocar uma nomenclatura mais organizada, eu diria assim, ó, circunferência C1, interseção, circunferência C2, desculpem, só porque aqui é no mouse, aí não dá para vocês terem uma letra bem... Circunferência C1, circunferência C2, a interseção delas duas
interseção delas duas é o ponto C e D. Você já sabe, né? A interseção da circunferência C1 e C2 é o ponto C e D. Isso responde a segunda questão, a segunda perguntinha. Quais as coordenadas dos pontos de interseção da circunferência? Não, desculpa, não responde. Ele quer as coordenadas, né? Então, quem são os pontos C e D? E as suas coordenadas? 2 e 1. C, coordenadas do ponto C, 2 e 1. E as coordenadas do ponto D, como ponto D, observe, ó, tá no eixo das ordenadas, então o x dele é 0 e menos 1. Gente, aí vocês vão fazendo, essa daqui tá mais oral porque eu não tô conseguindo escrever, tá? Então, deixa eu voltar aqui várias coisas para vocês verem. Despoluir aqui essa minha lousa. A terceira e última, ele diz, uma terceira circunferência tem centro C e tangente às duas circunferências obtidas. E ela é tangente às duas circunferências obtidas. Qual o valor do seu raio? Aqui, gente, a análise que você faz é a seguinte, ó. Ele quer que você construa, né, visualize uma terceira circunferência. Onde essa terceira circunferência, o centro dela seja C. Então, o que a gente pode fazer? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Se a minha circunferência tem que ter centro C, né? E tem que tangenciar essas duas, ó, fica mais claro se você entender o que eu vou fazer. Prestem atenção. Ó. Opa, calma aí. Pronto. Essa circunferência aqui que eu fiz, mais com a elipse. Essa circunferência aqui, ela seria uma circunferência de centro C, correto? Ó? Seria, até que ela, ó. Uma circunferência de centro C. Lembrando que centro, se ela tiver todos os raios iguais. Então, eu idealizei uma determinada circunferência e aí elas têm o centro C. Só que ela precisa obedecer duas coisas. Ó. Além de ter o centro C, ela tem que tangenciar as outras duas. Se eu deixar da forma que tá... Se eu deixar da forma que tá, ela não vai tangenciar, ela vai ser secante às outras duas também, ó. Então, o que seria... Só tem uma maneira dessa circunferência minha aqui tangenciar essas outras duas. É que ela passe aqui por fora, ó. Só para vocês entenderem aqui, eu vou fazer aqui, ó. É que ela passe por fora dela. Então, ela passando por fora... Deixa eu fazer aqui. Pronto. Desse jeitinho aqui, ó. Ela tangencia as duas... E passa por fora. Acontece que... Deixa eu abrir mais ela aqui um pouquinho. Gente, desculpa aqui, o meu desenho não tá tão nítido para você ver. Porém, eu consigo mostrar a você uma coisa, ó. Para que ela obedeça as duas condições da questão, que o centro seja C e que ela tangencie as outras duas, o raio dela, observe, aqui é o centro, ó. Não olhe para cá porque vai ficar fora de escala. O centro dela vai ser 2, 4. Ou seja, o centro não, o raio dela vai ser 4, que é o diâmetro delas duas, ó. O diâmetro delas é 4, né? Então, o diâmetro delas, da pequena, será o raio da grande, ok? Então, qual é a condição para que eu desenhe uma circunferência que obedeça as duas condições da questão, que tenha centro C e que tangencie as duas, dessa forma aqui, que o raio seja 4. O raio da maior é o diâmetro da menor, correto? Então, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão.